Entrando agora em correlações entre índices, é importante entendermos por que essas correlações foram pensadas e qual a necessidade delas no meio técnico. Vejam bem, anteriormente nós apresentamos os 3 grupos de relações entre índices, que seriam as definições dos índices físicos. Nem sempre, utilizando relações de massas, volumes ou ainda relações entre massas e volumes, nós temos a oportunidade de termos amostras coletadas, de quantificarmos massas e quantificarmos volume, ou em laboratório ou in situ. Em muitos casos da geotecnia, em perfis geotécnicos, nós temos sim a determinação de um índice e a necessidade de obter outros índices físicos a partir desse índice inicial. Então, nós vamos nos deparar com situações corriqueiras da prática que nós não temos massas nem volumes, e sim temos alguns índices quantificados através de ensaios in situ ou em laboratório e precisamos determinar outros índices a partir desses índices iniciais. A isso nós chamamos de correlacionar índices físicos. Então, por exemplo, vamos deixar de nos referir à massa específica natural como massa total e volume total e vamos dizer que a massa específica natural de um solo é diretamente proporcional a ρS mais ρ da água SRE dividido por 1 mais E. Isso pode ser feito também para o teor de umidade. Nós vamos deixar de nos referenciar ao teor de umidade como uma relação entre massas, massa d'água e massa seca, e vamos trabalhar com W como sendo ρ da água SRE dividido por ρS. Mas da onde vieram essas correlações? Como que nós chegamos a essas correlações? É isso que eu vou mostrar agora. Pegando genericamente um solo como sistema de 3 fases, sólidos, água e ar, nós podemos partir do seguinte pressuposto, que o volume de sólidos, que é constante nesse sistema, seja um vetor unitário, Vs igual a 1. Saindo deste pressuposto, nós chegamos à seguinte conclusão. Por exemplo, o índice de vazios. Qual é a definição dele? Volume de vazios por volume de sólidos. Se nós estamos saindo de um volume de sólidos unitário, nós chegamos facilmente à conclusão que o volume de vazios é igual ao índice de vazios. Então, nós vamos na coluna de volume e em volume de vazios, que é a somatória do volume do ar mais o volume da água, ao invés de colocarmos VV, colocamos E, o índice de vazios. O mesmo raciocínio nós podemos ter para o grau de saturação. A definição do grau de saturação é a relação entre volumes, volume de água por volume de vazios. Se chegamos anteriormente à conclusão que o volume de vazios é igual ao índice de vazios, substituindo aqui na definição de grau de saturação, nós chegamos, por sua vez, à conclusão que o volume de água é SR vezes E. Então, nós entramos aqui na coluna de volumes, em água, e ao invés de escrevermos volume de água, VW, vamos escrever o SRE. Consequentemente, aqui na coluna de volumes, qual seria o volume total dessa amostra? 1 mais E, ou seja, VS mais PV. Vejam, a coluna de volumes agora está reescrita em função de índices físicos. O mesmo raciocínio podemos fazer aqui para a coluna de massa, partindo também do pressuposto de um vetor unitário e constante para o volume de sólidos, Vs igual a 1. Então, pegamos ρS. Qual que é a definição de ρS? ms, massa de sólidos, por volume de sólidos. Nós sabemos que o volume de sólidos para nós agora vale 1. Consequentemente, ρS é igual a ms. Vamos na coluna de massas, onde eu tenho ms, e vamos escrever ρS. O mesmo raciocínio para
massa específica da água. ρW é igual a massa de água dividido pelo volume de água. Porém, anteriormente, nós definimos que o volume de água, chegamos a essa conclusão, que o volume de água é igual a SRE. Substituindo este volume de água aqui na fórmula da massa específica da água, nós isolamos a massa d'água, passamos multiplicando e a massa d'água agora valerá ρW SRE. Vou lá na coluna de massas, em água, massa d'água, ao invés de MW, ρW SRE. A massa do ar é desprezível, então, consequentemente, qual seria a massa total desse solo? ρS mais ρ da água, SRE. Com essa figura, podemos escrever qualquer relação necessária. Por exemplo, para definir densidade, massa específica natural do solo, ρN, eu teria massa total pelo volume total. Qual que é a massa total? Vou lá na coluna de massa, ρS mais ρ da água, SRE. ρS mais ρ da água, SRE. Dividido pelo volume total. Qual que é o volume total? Coluna de volume, 1 mais E. 1 mais E. Então, nós acabamos de escrever um índice, neste caso, massa específica natural, em função de outros índices, e não mais em função de massas e volume. O mesmo raciocínio eu posso fazer, por exemplo, para um índice físico muito popular, que é o teor de umidade. Então, nós vamos reescrever o teor de umidade como uma relação de massa de água pela massa seca, também chamada massa de sólidos. Eu vou lá na coluna de massas, pego a massa de água e divido pela massa de sólidos. Então, reescrevendo fica teor de umidade é igual a ρ da água, SRE, dividido por ρS. Eu estou apresentando para vocês as duas fórmulas mais utilizadas em geotecnia para determinação das densidades, massas específicas naturais das camadas de um perfil geotécnico, através de correlação ou correlações com outros índices físicos. É importante salientarmos o seguinte: essa fórmula que eu apresentei anteriormente, que nós deduzimos, mostramos como chegamos nela, e é a fórmula que nós vamos mais utilizar para determinar massa específica aparente, natural de um solo, ela foi concebida para um sistema genérico trifásico: sólidos, água e ar. Para as condições extremas de saturação e secagem completa do material, nós vamos ter adaptações dessa fórmula. Então, é a mesma fórmula, porém adaptada, ora para o estado saturado, ora para o estado seco. Vamos ver para o estado saturado. Então, estado saturado, sistema bifásico, água e sólidos, e grau de saturação igual a 100%. Volume de água igualzinho ao volume de vazios. Neste caso, substituindo 100 na minha fórmula original, ou seja, SR igual a 1, a fórmula da massa específica natural passa a ser rebatizada como massa específica SAT, de saturado. E agora ela toma essa cara, ρS mais ρ da água E dividido por 1 mais E, já que eu não tenho mais o grau de saturação aqui como uma variável, ele é fixo no valor de 100%. Para o extremo oposto, que seria o solo seco, grau de saturação zero, solo completamente seco, um sistema bifásico, porém agora constituído de sólidos e ar, eu posso reescrever essa fórmula ajustada para o grau de saturação zero. Então, nós teríamos ρD, sinalizando agora que ela chama-se massa específica seca, ou, se preferirem, massa específica aparente seca, é igual a ρS dividido por 1 mais E, já que SR vale zero e anulou toda essa parte da fórmula. Então, alguns alunos acreditam, mesmo fazendo curso de geotecnia, que nós temos 3 fórmulas distintas, e não é isso. Nós temos uma única fórmula para calcular a massa específica do solo
nas condições que ele se encontra em campo, só que ela pode ser ajustada para os sistemas bifásicos extremos, saturação completa e secagem completa. Algumas observações são importantes antes de conseguirmos realizar os exercícios práticos. Primeira delas, em alguns casos, quando temos apenas o teor de umidade e a massa específica seca, para obtermos a massa específica natural do solo, basta que seja feito um cálculo percentual. O que eu vou mostrar agora não é uma fórmula geotécnica, mas é uma fórmula percentual. O que seria um solo seco? Seria o solo natural que perdeu todo o teor de umidade dele. Então, quando eu quero determinar a massa específica seca e eu tenho a natural e tenho o teor de umidade, eu posso secá-lo, entre aspas, na matemática. Eu pego o teor de umidade natural e subtraio, ou seja, eu divido por 1 mais W, já que W é dado em porcentagem. O raciocínio também vale para quando eu seja fornecido, a massa específica seca de um solo e o teor de umidade dele antes da secagem. E eu queira imaginar a massa específica natural daquela amostra ou daquela camada. Eu pego a massa específica seca e molho ela na matemática. O que é isso? Eu amplio ela, eu multiplico no valor do teor de umidade. Então, qual vai ser o valor do ρN? Vai ser a massa específica seca vezes 1 mais W. 2. Segunda observação. Toda vez que tivermos condições, devemos necessariamente calcular o valor do grau de saturação, mesmo a camada de solo estando abaixo do lençol freático. E o que é ter condições de cálculo? É ter aporte, é ser fornecido outros índices físicos que vão dar suporte para esse cálculo, para essa estimativa correta do grau de saturação. 3. Apenas quando não tivermos condições de calcular o grau de saturação, devemos supor adotar este valor. E adotar o valor para SR igual a 100%, o único valor possível de ser adotado, somente para camadas que estejam abaixo do lençol freático, ou seja, abaixo do NA. 4. Nunca adotamos ou supomos valores para o índice de vazios. Sempre ou temos o valor, nos foi fornecido este valor, ou calculamos a partir de outros índices fornecidos. Por exemplo, o teor de umidade é um índice parceiro que pode dar suporte para o cálculo para a estimativa do índice de vazio. Por fim, 5. Os valores de índice de vazios e de massa específica dos sólidos E e ρS, respectivamente, não sofrerão alteração em uma mesma camada para condições acima e abaixo do lençol freático. Esse item é uma simplificação que nós adotamos nos cálculos geotécnicos.